la primera Feria Virtual del Libro de Guatemala. Hoy nos acompañan Daniel Agra y el profesor Sarmento Castro con la presentación Introspección en los cuentos de Clarice Lispector, junto a Osalda Pessoa. Pueden comenzar, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite ao Brasil, Peru, Sudamérica, Centro-América, Europa, Ásia, África. Estamos a transmitir hoje, na primeira Feira Virtual da Guatemala, a apresentação sobre a introspecção nos contos de Clarice Lispector, uma grande escritora brasileira do modernismo, que nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil na cidade do Recife, residiu no Rio de Janeiro e se naturalizou brasileira. Estamos aqui com os nossos convidados especiais para fazer essa explanação para a Feira da Guatemala. Comandante Daniel Agra e o advogado professor Sarmento Castro. Deixamos nossos agradecimentos iniciais à Confederação Internacional do Livro por me dar essa oportunidade de eu ser embaixadora cultural. Era apresentadora das feiras de Patrícia Nascimento, na Bahia, e eu estou agora como embaixadora cultural. E gostaria também de agradecer os nossos apoiadores, a Academia Interamericana de Escritores, Fortaleza, Ceará, Brasil, a Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, FEBACLA, situada em Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, e também a parceria com a Confederação Internacional do Livro, justamente com a TV Web Channel Network de Ale Ábido, que fará todas as retransmissões das lives já gravadas da Feira da Guatemala. Agradecer o Ale Ábido, de São Paulo, Brasil. Estamos com Daniel Agra, de Recife, Pernambuco, Brasil, e doutor advogado professor Sarmento Castro, de Teresina, Piauí. E eu também vos falo de Teresina, Piauí, como professora de língua portuguesa, poetisa, contista, analista do discurso, embaixadora da paz, embaixadora da literatura na Suíça, como antologistas de várias participações em várias antologias, em várias editoras e também participando como membro de várias academias do Brasil. Então, vamos iniciar a introspecção nos contos de Clarice Lispector, primeiro com 2 minutos de apresentação dos participantes. Nós temos o tempo total de 45 minutos nessa transmissão. Então, vamos iniciar com o comandante Daniel Agra, 2 minutos para se apresentar. Boa tarde a todos e a todas, a nossa embaixadora Osalda e ao professor Sarmento. Eu sou Daniel Agra, sou professor, sou comendador também e escritor e faço parte de algumas academias. A minha área de conhecimento é as ciências humanas e psicologia. É um prazer estar com vocês neste momento. Obrigada pela sua participação na primeira feira da Guatemala, né? A capital da Guatemala, né? No centro situa-se o imponente Palácio Nacional da Cultura e o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, e possui uma forte influência da cultura dos maias através de todos os séculos, né? Há mais de 5 séculos. Então, agora, vamos com o nosso participante na Feira Virtual do Livro da Guatemala, doutor, advogado, professor Sarmento Castro, funcionário público federal. Se apresente em 2 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite ao mundo, intercontinentalmente falando. Prazer, eu sou o professor Sarmento Castro, sou da Justiça Federal do Trabalho, fui da Justiça Eleitoral, sou formado em letras, por amor e paixão, e também carrego aos ombros a área jurídica, também com amor e paixão. Tá? Nós iremos somar aqui com vocês nesse campo que foi nos aberto, conhecer mais a lógica da introspecção de Clarice Lispector.
dou aula, sou professor também de literatura. Enfim, nós vamos somar toda essa bagagem, toda essa experiência, todo esse amor e carinho que nós temos na veia de falar de literatura, sobretudo quando se trata de Clarice Lispector. Muito obrigada pelas suas palavras iniciais, e agora eu vou chamar, porque nós vamos fazer realmente a leitura, né, de dois contos importantes que Clarice Lispector produziu. A Felicidade Clandestina, que vai ser uma exposição do comandante Daniel Agra, e, desculpe, A Hora da Estrela, que vai ser uma exposição do comandante Daniel Agra, e A Felicidade Clandestina, que será uma exposição do professor Sarmento Castro. Então, eu dou, como é que se diz, 10 minutos iniciais para o professor, o comandante Daniel Agra, para expor sobre A Hora da Estrela, um conto de Clarice Lispector. Falando sobre o conto de Clarice Lispector, né, basicamente, A Hora da Estrela, a própria Clarice Lispector, ela diz que, na realidade, o livro tinha 13 títulos quando lhe foi perguntado. E aí, esses 13 títulos, na realidade, é como se fosse caminhos para indicar a compreensão do conto A Hora das Estrelas. E ela começa dizendo que a culpa é minha. É o momento em que o narrador tem que decidir sobre a vida e a morte da pessoa principal, do personagem principal, Macabeia, não é? E depois tem A Hora da Estrela, que realmente ficou como um título oficial do livro, né? É o momento de maior brilho da protagonista. Depois ela que se arranje, a maneira do narrador ocupar na própria Macabeia o seu destino. Do direito ao grito, ela terá o direito de mudar sua forma de encarar o mundo a qualquer hora, porém não fez. Quanto ao futuro, frase que explica muito sobre o livro, que é justamente o que é a incerteza das coisas, a incerteza de todos nós, a incerteza da própria vida. O lamento de um Blue, que é o momento em que a heroína morre, e aí é tocado um violino. Ela não sabe gritar, é quando o narrador que está fazendo, criando, escrevendo a história, diz que ela se comporta com um padrão de que não pode gritar, não sabe, não se consegue ver, não é? Uma sensação de perda, o vazio de Macabeia que ela sentia do seu próprio ser, ao assovio do vento, o frio da morte chegando para a protagonista. Eu não posso fazer nada, é a capacidade do Rodrigo, que é o narrador que Clarice Lispector cria, que não consegue salvar a vida de Macabeia. Nós temos uma história de registro de fatos que podem ter acontecido em qualquer momento, e a história parece uma saga como de cordel, porque Macabeia vem de Maceió como retirante para o Rio de Janeiro para tentar subir na vida, e a saída discreta pela porta dos fundos, que é quando ocorre a chamada Hora das Estrelas, que acontece a morte de Macabeia, é a hora que ela se transforma em uma estrela em que ela é percebida por si mesma e percebida pelo mundo. E mais além, a gente vai contar um pouco sobre a história da Hora das Estrelas. Nós fizemos apenas uma análise de como se comporta o conto, diferentemente dos outros contos de Clarice, que são mais introspectivos, que veem a amargura do eu, do si mesmo, do outro. Clarice Lispector diz que quando se torna-se adulto é que se sabe o que é sofrer.
é o que se sabe, a solidão, é que se descobre a solidão. Clarice, ela, quando é perguntada sobre um dos livros que ela gosta mais, é A Galinha e o Ovo. E aí ela pergunta por quê o ovo, a galinha? Por quê? Porque nem eu compreendo ele. Então, ela tem esse quê de mistério, essa questão de análise. Então, a gente fez essa primeira análise mostrando mais ou menos o roteiro que ela cria para nós, e daqui a pouco a gente conta um pouco dessa saga da nordestina Macabeia para o Rio de Janeiro. Pois bem, então segure aí esse suspense, essa saga aí para você fazer mais outra rodada, para fazer essa conclusão sobre como foi o destino da personagem Macabea do conto A Hora da Estrela. Eu acho que a Macabea tem alguma coisa a ver com a vida pessoal da Clarice Lispector, viu? Porque ela morou no Maceió, foi para Recife, foi para o Rio de Janeiro, foi para a grande elite, para participar do jornalismo, né, da vida de estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudante de direito e tudo, né? E trabalhar no jornal. Então, segure aí o fim de Macabea. Vamos agora para expor um pouco o que foi essa felicidade clandestina, desenhada, né, descrita, narrada por Clarice Lispector na palavra do professor advogado Sarmento Castro, direto para a primeira feira virtual do livro da Guatemala. É, falar em felicidade clandestina é, antes de tudo, ter que saber sentir o conceito de introspecção da obra de Clarice Lispector. E aqui eu faço um link, uma associação com outras obras. Quando ela diz, por exemplo, e aí só para inicialmente entendermos a lógica da introspecção. Inventei o que sou, por isso sou. E se quisesse ser outra, inventaria também. Só para entendermos isso em Água Viva, só para entendermos a lógica do que seja a introspecção nas obras de Clarice Lispector, e já na obra eleita por hoje. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Aqui a descoberta do mundo, um trecho da obra Descoberta do Mundo, a gente percebe qual é a lógica realmente da introspecção na obra de Clarice Lispector, né? A introspecção ela é caracterizada pela exploração do eu. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. A descoberta do mundo. Simplesmente linda. As personagens de Clarice Lispector frequentemente usam palavras para se revelar, para revelar, essencialmente, os conflitos internos, né? Portanto, nós vamos encontrar na felicidade clandestina o fluxo da consciência, a semelhança de em amor, quando um excerto da obra ela dizia assim, estava tão entretida em ver as coisas e as pessoas que se esquecera de si mesmo. Ou seja, a Clarice ela envolve o leitor no universo interno das personagens. Esse é o traço dos detalhes e sensações. Ela respirava como se tivesse engolido o mundo. O som vinha abafado por sua garganta seca. Aqui eu retiro expressamente de felicidade clandestina. Então, essa abertura, ela serve para a gente perceber o que é o trabalhar o eu introspecto, né? Ela é sensível, ela é muito sensível. Tem olhos perspicazes, olhos de lince para o interior, para o espírito, para a alma e para as coisas e objetos que nos rodeiam. Por sua vez, o contexto do conto Felicidade Clandestina, ela integra uma coletânea de contos, homônima, publicada em 1971, e é narrada em primeira pessoa e retrata uma experiência de infância profundamente marcante de Clarice Lispector, onde o desejo por um livro desencadeia reflexões sobre o prazer, sobre a espera e frustrações humanas. Que lindo! Eu quero esse livro, eu preciso ler esse livro, eu quero ter prazer nesse livro, mas eu espero, menina cruel, quando você me entregar esse livro, eu te espero. E aí veio, dentro dessa miscelânea de sentimentos, as frustrações. A protagonista, uma jovem fascinada por livros, ela deseja ler
Reinações de Narizinga, e é ela, a própria Clarice, né, de Monteiro Lobato. No entanto, a filha do dono da livraria, descrita como cruel e manipuladora, promete o livro, mas adia repetidamente a sua entrega, levando a narradora a experimentar um misto de frustração e esperança. É sentimento. Ela utiliza as circunstâncias para traduzir e escrever a sua obra. Só lembrando, nós temos só o personagem, a narradora, a protagonista, uma jovem apaixonada por livros, e aí a própria Clarice Lispector. Ela não entra em nomes. Ela não diz quem é o nome da menina cruel, o nome da mãe da menina cruel. Ela não diz, tá? E isso faz parte da própria obra, né? Então, a narradora, sensível, introspecta, né? A jornada dela, na verdade, reflete a busca pelo prazer do conhecimento e pela superação das adversidades emocionais, que nunca esse livro chegava, pois a menina cruel não o destinava para ela. Então veja que a narradora ela entra nesse cenário. A menina cruel, por sua vez, é a filha do dono da livraria. Ela representa o antagonismo psicológico. A sua crueldade ela é descrita em termos infantis, mas ecoa a complexidade das relações humanas. Isso é a habilidade da Clarice Lispector, ela deixou extremamente, de forma criativa, esse traço, né? A mãe da menina cruel, uma figura redentora e maternal que intervém na história, entregando finalmente o livro à protagonista, né? À narradora, Clarice Lispector. Que lindo! E a partir daí, ela começou a efetivamente ler As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, né? Dentro dessa obra, nós temos vários temas centrais. E esses temas centrais, só para acalentar mais ainda os nossos ouvintes, vocês que apreciam a literatura, a gente volta já já para, digamos, desaguar essa beleza introspecta de Clarice Lispector. Pois segura aí esse suspense, enquanto os nossos ouvintes do Brasil, do Peru, da Sudamérica, da Centro-América, da Europa, da Ásia, da África, estão nos ouvindo na primeira feira virtual do livro da Guatemala, uma organização da Confederação Internacional do Livro. Agradecemos também à organização local do país anfitrião, que nos acolhe nesse intercâmbio cultural, nesse intercâmbio literário. Muita coisa está rolando nessa feira, música, poesia, contos, trajetórias literárias e lançamentos de livros, causos, cordéis, e muita coisa está rolando aqui na primeira feira virtual do livro de Guatemala, direto do Brasil para o Peru e para o mundo. Agradecemos também à Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciência, Letras e Artes, representada aqui pelo nosso comandante, Daniel Agra, que é um dos membros, eu também a represento, sou embaixadora cultural da Confederação do Livro e sou embaixadora da literatura em Suíça, Genebra, desde 2024, pela ocasião da participação no Salão do Livro de Genebra. Então, vamos lá agora com Daniel Agra, ele vai colocar, desvendar o suspense de como foi o destino e o fim, né, vamos dizer assim, na imaginação, na escrita de Clarice Lispector para a personagem Macabeia do conto A Hora da Estrela. Muito bem, estamos de volta. E aí, quando se perguntou sobre essa questão do livro, já em 1977, acredito eu. E aí, perguntou-se a Clarice Lispector em relação à questão de onde ela teria tirado esse novo livro que ela ainda iria lançar, já perto da sua morte. E aí ela disse que de si mesma e também de visitar a feira no Rio de Janeiro, a Feira dos Nordestinos, e das ideias foram lhe sucumbindo. E aí ela escreve a história de uma retirante, de uma jovem de 19 anos, que sai de Maceió e vai para o Rio de Janeiro para melhorar de vida. O único emprego que ela encontra é de datilógrafa,
que não sabia datilografar bem e também não sabia escrever bem. Não é demitida porque o dono tinha pena de demiti-la. E aí ela começa a viver num quarto com outras jovens nesse período em que se vivia muito essa questão de moças, quarto de moças, hotéis, tipo é, lugares onde apartamentos onde eram divididos. E aí Macabeia começa a trabalhar e a única comunicação que Macabeia tinha com o mundo era a rádio relógio. Eu me lembro muito da rádio relógio porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro e a rádio relógio ficava dando a hora de instante em instante e dando novidades da vida, do mundo. É essa vida de Macabeia até que ela se apaixona por o Olímpico de Jesus, o seu namorado, né? E que não a compreende, não a entende, é metalúrgico, sonha em ser deputado e a trata com desdém, o tratamento dado a ela, né? Até que ela perde esse namorado para a sua amiga de trabalho, a Glória, né? O Glória vai a uma cartomante e a cartomante Glória já era de uma idade maior do que a Macabeia. E aí a cartomante disse que uma das coisas para que Glória casasse era tomar o namorado de uma colega. E é isso que Glória faz, toma o namorado de Macabeia. Macabeia fica triste, muito isolada. Quando perguntaram a Clarice que história era essa que ela iria contar, ela disse: é uma história de uma moça que come cachorro-quente, que era o lanche, que era o almoço, que era o jantar de Macabeia com Coca-Cola para poder economizar e sobreviver. E aí a Glória vai até essa cartomante, recebe essa missão, toma o namorado de Macabeia, e aí Macabeia entra numa tristeza profunda, embora nunca foi uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, que queria ser alguém, ou mesmo até não se sabia que era alguém, ela apenas sobrevivia, ela apenas ia com a vida como todos os demais, sem expectativas e sem pensar muito no futuro e nem no que queria ser. Até quando uma vez o namorado pergunta a ela o que ela queria ser, ela não sabe dizer eu não sou ninguém, eu não sou nada, não é? E depois ela diz, não, eu queria ser artista de cinema. Você, artista de cinema, feia desse jeito, você nunca vai ser. Então era isso que ela ouvia de todos que estavam ao seu redor, porque ela estava à margem daquela sociedade, à margem da própria vida. E aí a Glória, com pena dela, indica a cartomante, para que ela vá à cartomante, a cartola vai até a cartomante, para também saber do futuro, o que é que o futuro lhe esperava. E aí a cartomante diz a ela que ela teria um futuro brilhante, que ela ia ficar muito rica e que ia casar com um gringo, um homem de olhos verdes, louro, com um carro muito bonito e que ela ia ser muito feliz. E aí é quando ela experimenta, eu acho que é a primeira vez, a questão de ser alguém, de talvez ter algum tipo de futuro. E aí ela sai lá da cartomante muito feliz, muito alegre, e ela ao atravessar a pista, ela é atropelada pelo Mercedes, com um rapaz louro de olhos verdes, e aí morre Macabeia, e morre também o narrador, o qual Clarice criou, que era o Rodrigo SM. A gente vê aí que até então Macabé nunca tinha sentido nenhum prazer nem contentamento.
o que nos traz a reflexão do conto é tudo aquilo que o Rodrigo fala, que também é um dos personagens, são as reflexões sobre a vida, são as reflexões, em um momento que ele diz, é uma história que talvez nem devesse ser contada. E ele vai, inicia-se o conto, e lá pelo meio do conto é que Macabeia realmente entra nesse conto, e ele vai criando a história de Macabeia como fosse senhor do seu destino, o dono da vida e da morte. E ele pergunta por que eu não a matei na adolescência, porque eu não quis. Poderia ter matá-la, mas não matei. E aí ele vai fazendo essas reflexões e ao escrever é que nós vamos notando reflexões sobre a vida, sobre como viver, o que viver, de que forma viver, e termina justamente na morte de Macabeia, quando ela vira uma estrela. E aí eu termino com, dizem uma das frases de Clarice. Clarice, quando estava no fim da vida, ela morreu com câncer de ovário, e ela estava passando mal e ela foi pegar um táxi. E aí o táxi perguntou para ela para onde iria. Ela disse para o hospital, mas me leve como se estivesse me levando para um passeio. Isso é Clarice Lispector. Zalda, o microfone. Desculpa. Então, a Clarice construía seus personagens assim, de forma aberta, rasgada, transparente, mostrando, né, colocando realmente para fora o lado interior desses personagens, né? Trabalhando a introspecção, as reflexões psicológicas, filosóficas, sociais, e assim ela ia tecendo, ela ia inventando, ela ia criando as personagens de A Hora da Estrela. Agora nós vamos continuar porque o professor Sarmento vai falar justamente do suspense das personagens no conto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, diretamente para a Feira Virtual do Livro da Guatemala. Isso mesmo. Ó, vamos estratificar para entender melhor a felicidade clandestina. Vamos ver dentro da lógica temática. Desejo e frustração, por exemplo. Como nós sabemos, o conto ele gira em torno do desejo da narradora pelo livro. A frustração provocada pela espera foi um obstáculo, né? Inclusive para que a própria narradora ocorresse efetivamente uma preparação emocional, tá? Para aquilo que vai ser obtido, pelo menos em expectativa, né? E aí o desejo e a frustração era, digamos assim, a marca. Eu trago um excerto do livro. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Veja que a Clarice, ela, com um pouquinho de raiva da menina cruel, ela botou mesmo a tinta para rodar, né? Ou seja, o retrato Menino do inicial da cabelo de menina cruel fogo. é Menino do cabelo de fogo. exatamente, reflete exatamente essa sensação de desconforto, né? A impotência da narradora perante a figura que controla o desejo dela, que era a menina cruel, né? Mas, por outro lado, também o prazer e a espera foi um marco, né? Ou seja, ela explora como a espera amplifica a experiência do prazer, né? Quando ela diz assim, aquele livro era meu, como eu mesma era minha. Será que ela queria realmente esse livro? Ou seja, o livro torna-se um símbolo de identidade e autonomia, enfatiza a ligação entre o desejo, o intelectual e o emocional. Linda demais essa dosagem, né? E aí também ela abordou a lógica da crueldade infantil. A menina cruel é uma personificação da malícia na infância. Ela manipula o desejo da narradora, prolongando deliberadamente a ansiedade da narradora, né? Isso contrasta com a intervenção da mãe que resolve a situação. Eu tiro um excerto do livro e diz assim, e cada dia eu ia à casa dela. E ela me dizia, com a cara mais inocente do mundo, ainda não trouxe. Ou seja, a Clarice, ela captura a dor
e a perplexidade da narradora fica claro diante da crueldade inexplicável da menina cruel, né? A felicidade, ela também, ela pintava, ela tracejava no ordinário, né? O momento em que a narradora finalmente obtém o livro é uma epifania de felicidade simples, clandestinas, mas profundamente significativa. Tem uma parte que diz assim, era uma felicidade tão profunda que me espantava. Ou seja, o livro chegou em minha mão, né? Aqui reflete-se o tom introspecto do conto, onde a simplicidade do ato é ampliada por sua significância emocional. Nós traríamos o próprio título, né? Felicidade clandestina, ele sugere já um tipo de felicidade que não é pública, mas profundamente pessoal, né? A clandestinidade da felicidade, ela reside no fato de que ela brota de um desejo secreto, de um desejo íntimo, que só a narradora compreende em sua totalidade. É muito lindo essa lógica, né? E aí, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, é uma obra simbólica que transcende a simplicidade de sua narrativa para oferecer lições sobre a vida. E aqui eu retiro, professor Osalda, professor Agra, eu retiro, Daniel Agra, eu retiro algumas lições, algumas reflexões dessa obra. Muitas vezes, a felicidade está não apenas na realização de um objetivo, mas também no percurso até alcançar esse objetivo. A aprendizagem, a paciência, a resiliência, que foi o que ocorreu com Clarice Lispector, moldam nossa percepção de conquista. A valorização do simples também nós já tiramos de Clarice Lispector, Infelicidade Clandestina. No mundo, professor Osalda e professor Daniel Agra, acelerado de hoje, a obra ela nos convida a desacelerar, encontrar o significado nos pequenos gestos e prazeres no cotidiano. Também o poder das relações humanas. As pessoas ao nosso redor têm o poder de nos ajudar e também de nos ferir. Nós temos que reconhecer isso e, assim reconhecendo, isso nos ajudará a valorizar os relacionamentos que nos enriquecem, em essência, emocionalmente. E outra, a força da persistência. Que lindo exemplo da autora em Felicidade Clandestina. O conto, efetivamente, nos ensina que não devemos desistir diante dos obstáculos. Ou seja, apesar da frustração repetida, a narradora continua voltando para buscar do livro, todo dia lá, mostrando a determinação e a esperança. Quando finalmente recebe, sua felicidade é intensificada, é reconhecida pela sua persistência. A persistência, professor Oswaldo, professor Daniel Agra, é a esperança, e a esperança são fundamentais para alcançar os nossos sonhos. E isso precisa ser levado para o mundo, isso precisa ser levado para as nossas escolas. Que exemplo fantástico de conquista do seu objetivo pela persistência, pela resistência. O significado de felicidade, na obra Felicidade Clandestina, sugere uma felicidade que não precisa ser grandiosa ou compartilhada, pode ser clandestina, pode ser íntima, uma experiência pessoal que não se requer validação externa. Na vida, essa visão nos incentiva a buscar a felicidade dentro de nós mesmos. Em vez de depender de fatores externos, de aprovação alheia, de aplausos externos, procure a sua felicidade interior. Portanto, eu poderia dizer, professor Osalda, professor Daniel Agra, em conclusão, a obra de Felicidade Clandestina de Clarice Lispector é uma obra intertemporal. É um lembrete de que as experiências humanas mais simples podem carregar profundo significado. Ela nos ensina a valorizar o processo, a encontrar alegria nos detalhes e lidar com as frustrações de forma construtiva. É isso que os nossos jovens hoje, nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, os nossos jovens e adultos não estão sabendo. Na vida, a importância reside em nos ajudar a compreender que a felicidade é um estado subjetivo, moldado por nossas escolhas. As nossas atitudes, as nossas perspectivas diante do mundo é que farão a diferença. Portanto, os ensinamentos de Infelicidade Clandestina permanecem relevantes, convidando o leitor a refletir sobre a riqueza emocional que pode ser extraída de situações cotidianas. E eu confesso a vocês, nobres amigos, aqui, professora Osalda, nossa querida, competentíssima embaixadora, que vem fazendo um trabalho brilhante no campo da literatura nacional e internacionalmente. Depois de ler a obra de Clarice Lispector, eu confesso que na época e agora senti vontade
de reler, peguei o livro, folheei e também vou além. Vou além. Já separei Reinações de Narizinho, da Menina Cruel, para reler também. Obrigado, professora. Obrigado, professor Daniel Agra, pela oportunidade, pelo espaço. Espero ter contribuído minimamente com essa lógica da introspecção de Clarice Lispector. Muito obrigada pela sua participação e agradeço também essas reflexões profundas que os dois participantes de hoje trouxeram dos aspectos psicológicos, filosóficos, né, introspectivos da obra de Clarice Lispector em 2 contos, A Hora da Estrela e Felicidade Clandestina. Eu queria me colocar também aqui 1 minuto, né, de posicionamento, que a gente tem essa felicidade clandestina enquanto leitor profícuo, assíduo, engajado e que sai comprando livros em sebo, em Amazon, em editoras, que esperamos com ansiedade a chegada desse livro, porque quando ele chega em nossas mãos, nós nos sentimos bastante realizados, né? Então, a gente tem sempre essa espera e essa crítica à menina do cabelo ruivo, né? A menina do cabelo de fogo, que não entrega, que o livro está demorando chegar, que a editora às vezes também atrasa, nós temos isso. Eu senti isso no Salão do Livro de Genebra de 2024, quando nós lançamos o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, o poeta nacional, autor de uma das maiores canções conhecidas pelo mundo inteiro, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Alguns versos de Gonçalves Dias. E a obra estava custando chegar, porque ela tinha que vir da Suíça para o Brasil. 9 de março eu só recebi essa obra no início de julho, 4 de julho, quando eu fui a 50 quilômetros daqui, atrás da minha felicidade clandestina, atrás dessa menina ruiva que era a Valquíria Imperiano, a editora, né, a diretora da editora Cultive, para receber e ter o prazer de receber a obra O Bicentenário de Gonçalves Dias, o poeta nacional do Brasil. E eu viajei a 50 quilômetros para ir buscar 5 livros, eu paguei R$ 80 por cada livro, gasolina, 2 dias de palestra de graça na Feira de Cocais, em Caxias, Maranhão. Então, isso aqui é ser feliz quando a gente é leitor estético, leitor profundo, leitor crítico, leitor engajado. E eu me senti representada no conto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, enquanto leitora, que busca, que compra livros de sebo, de livraria do Brasil, do exterior, etc. E eu também me senti realizada na Hora da Estrela. Quem é o nordestino que não foi retirante para o sul, que não é retirante da sua cidade natal para a capital, né, para as capitais do Nordeste? Todos nós somos retirantes, né? Está bem retratado na obra Morte e Vida de Severino, Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, que é o autor homenageado da Associação de Escritores e Artistas das Américas e do Mundo, que eu sou presidente, e o professor Sarmento é o vice-presidente. É um coletivo do Instagram, onde nós depositamos os certificados das feiras, depositamos vídeos sobre os autores do mês homenageados e depositamos todos os certificados das feiras. Então, 2 minutos para cada um finalizar as suas últimas palavras sobre os contos aqui lidos na Feira do Livro da Guatemala, na apresentação, a introspecção nos contos de Clarice Lispector, e aí nós já vamos terminar, porque só está faltando 5 minutos. Então, 2 minutinhos para vocês fazerem as considerações finais. Professor Daniel Agra. Quero agradecer à embaixadora Osalda, ao professor doutor Sarmento, e falar a última entrevista, a única entrevista de Clarice Lispector, perguntaram a ela se ela era escritora, e ela disse que não era escritora. Mas no andar da entrevista é interessante o dualismo da própria Clarice
tanto nas suas obras como em si mesma. Porque quando perguntam a ela sobre a morte, e ela diz: eu estou morta quando não escrevo. Então, disse: agora mesmo eu estou falando do meu túmulo, porque eu estou sem escrever. Então, a importância da escrita, a importância de colocar para o mundo aquilo que sente, aquilo que vive e o privilégio que nós temos de ler, de ver uma Clarice escritora, pintora, uma Clarice que está além do Brasil, na China, em todos os lugares. Essa é a nossa Clarice Lispector, que temos tanto orgulho. Muito obrigada, Daniel Agra, pela sua participação mais uma vez, espetacular nas feiras, né? E principalmente na Feira do Livro da Guatemala. Então, vamos passar 2 minutos ao professor Sarmento para ele fazer suas considerações finais. As minhas considerações finais, elas ficam, professor Osalda, queridíssimo, competentíssimo professor Daniel Agra, uma pequena frase, seguida de 3 estrofes. Quem espera, sempre alcança. Na espera, o desejo florescia. O livro sonhado, em silêncio, sorria. Cada página era um mundo a ser descoberto, um segredo guardado, tão perto, tão certo. Promessas vazias, um livro retido. Crueldade velada, desejo contido. Nas páginas ausentes, sonhos perdidos. Na espera cruel, os dias compridos. Das mãos maternas, um gesto suave. O livro esperado, presente que invade. O mundo nas páginas, a alma sorriu. Felicidade entrega, o sonho se abriu. Felicidade clandestina, Clarice Lispector. Queria registrar um carinho enorme pela nossa embaixadora Osalda, presidente da ASEAN, a nossa associação dos escritores e artistas das Américas e do mundo, o professor Daniel Agra, que muito somou, abrilhantou, empoderou esse momento com os seus conhecimentos, com sua tranquilidade, com a sua voz e tranquila, pacificada, dita de forma plácida, onde nos convence da sensibilidade do falar, da perspicácia, que, aliás, era também uma característica de Clarice Lispector. Muito grato aí pelas palavras inteligentes e bem colocadas que o senhor proferiu, e também a condução da nossa queridíssima e competentíssima embaixadora Osalda Maria Pessoa. Felicidades a todos neste dia de hoje, com essa belíssima apresentação na primeira Feira Virtual do Livro da Guatemala. Nossos agradecimentos à Confederação Internacional do Livro, em nome de Alan Morales, vice-presidente, e do presidente César Salvatierra, e também quero agradecer os nossos apoiadores, a Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências e Letras e Artes, FEBACLA, Teresópolis, Rio de Janeiro, que nos apoia nesta feira. Eu sou membro, o Daniel Agra também é membro da FEBACLA, e agradecer também a Academia Interamericana de Escritores, que eu também sou membro, e que fica aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, perto do meu estado do Piauí. E não posso deixar de esquecer de agradecer a parceria que a Confederação Internacional do Livro fez com o Ale Ábido, o diretor da TV Web Channel Network, para retransmitir as gravações de todas as apresentações da Feira da Guatemala no seu canal de YouTube, diretamente do Brasil, de São Paulo, Brasil, para os 5 continentes. Então, vamos terminar aqui abraçando o mundo e nossos agradecimentos em nome da grande escritora Clarice Lispector. Abraços. Até mais. Grande evento, grande encontro.